Oi, pessoal. Hoje nosso mergulho é no capítulo 23 do livro de Êxodo. É um trecho, assim, bem denso, né? Mistura lei social, religiosa, promessa divina. Tem regra para tudo ali, para a vida do povo de Israel. Justiça, inimigo, descanso e até a conquista da terra prometida. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, tem um bloco forte sobre justiça e ética social, ali nos versículos 1 a 9. As ordens são bem diretas. Não espalhar boato falso, sabe? Não ser testemunha maliciosa. E não seguir a multidão para fazer o mal. Nem distorcer a justiça num julgamento. E tem um ponto curioso. Não favorecer o pobre só por ele ser pobre, buscando imparcialidade. Mas logo em seguida vem um contraponto, né? Exato. Não negar justiça ao necessitado, evitar acusação falsa, não condenar o inocente e, crucial, não aceitar suborno. Porque cega, né? Cega os sábios, distorce tudo. Isso. E fecha lembrando, não oprimir o estrangeiro. Eles foram estrangeiros no Egito, uma memória constante. É impressionante ver como essas leis costuram assim a integridade do tribunal, a questão da verdade, das testemunhas, do suborno, com a justiça social mesmo, a proteção dos mais vulneráveis. E o que me chama a atenção é que o padrão ético vai além. Pede para cuidar até do bem de um inimigo. Verdade. Aquele negócio do boi ou jumento perdido. Isso, devolver o animal perdido, ajudar o que caiu. Isso mostra, uma exigência ética bem alta, né? Que o cuidado deveria ir além das brigas pessoais. É um nível de exigência forte mesmo. E aí, como é que isso se liga com as práticas mais religiosas que vêm logo depois, ali nos versículos 10 a 19? Então, a ligação eu vejo está na construção de uma sociedade que é unida e fiel à aliança com Deus. Faz sentido. Nessa parte a gente tem um ano sabático. A terra descansa a cada 7 anos. E quem se beneficia? Os pobres e os animais. Olha a preocupação social aí de novo. Pois é. E o sábado semanal, reforçando o descanso para todo mundo. Servo, estrangeiro, animal. Ninguém fica de fora. Uma pausa necessária, um ritmo para a vida. E uma ordem bem clara. Nada de invocar outros deuses. Exclusividade total. Aí vem as 3 festas anuais obrigatórias. Pães asmos, lembrando o Egito. A memória da libertação, né? Fundamental. Depois a festa da colheita, das primícias e a colheita final, ou tabernáculos. Tem regras específicas de sacrifício, tipo não oferecer sangue junto com pão fermentado e a ordem de trazer as primícias para Deus. E aqui, para mim, é onde fica realmente interessante. Aquela proibição. Não cozinhar o cabrito no leite da própria mãe. Exato, essa regra é muito peculiar, né? Mas se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente percebe a importância desse ritmo semanal, anual na vida deles. O descanso e as festas não eram só folga, eram ferramentas para gravar a memória coletiva saída do Egito e para reforçar a dependência de Deus, como nas colheitas. Esses rituais eles solidificavam a identidade, a aliança com Deus e separavam Israel dos povos vizinhos. E a regra do cabrito? Então, essa regra do cabrito, que parece tão estranha, talvez fosse justamente para evitar alguma prática pagã comum na época, sabe? Reforçando essa separação cultural e religiosa. Entendi. Quer dizer, os rituais e a ética formavam a base da identidade deles. E a última parte do capítulo, versículos 20 a 33, parece que leva isso para um nível territorial e espiritual mais intenso com a promessa da terra. Precisamente. O foco muda para a orientação divina e para a conquista mesmo. Tem a promessa de um anjo guia. E a ordem é clara, ouvir e obedecer a esse anjo porque ele carrega o nome, a autoridade de Deus. E a consequência da obediência? Deus lutaria por eles contra os inimigos. Essa é a promessa. E as ordens sobre os habitantes locais são bem drásticas. Sim, Deus promete expulsar os povos cananeus, amoritas, hetitas, etc. E a ordem é destruir completamente os ídolos e os locais de culto deles. Nada de mistura. Em troca da adoração exclusiva, vêm as bênçãos. Comida, água, saúde, fertilidade, vida longa. E menciona até o envio de vespas, um terror divino, para ajudar a expulsar os inimigos aos poucos para a terra não ficar desolada. E define as fronteiras da terra prometida. Com uma proibição radical. Nada de aliança ou convivência com esses povos idólatras. O risco era o pecado.
a idolatria. O ponto central aí é a condicionalidade. Tá tudo ligado à obediência e à adoração exclusiva a Deus. Proteção e bênção não eram automáticas. E isso nos coloca diante da grande tensão do capítulo, né? Por um lado, você tem mandamentos super detalhados de compaixão e justiça, até com inimigos, e por outro, ordens de expulsão, destruição, separação total. Exatamente. Fica claro que, na visão do texto, a sobrevivência espiritual e física de Israel dependia dessa separação radical. Cria um paradoxo ético interessante. A compaixão interna precisava coexistir com uma exclusão externa necessária para manter a identidade que estava sendo formada ali. Então, resumindo, o que tudo isso significa? Temos um capítulo que amarra a ética do dia a dia, a importância dos rituais para definir quem eles eram, a fé deles, e essa jornada guiada por Deus, mas cheia de condições bem estritas, né? E desafios enormes para formar um povo e ocupar um território. E fica a reflexão, talvez, pensando nessa mistura complexa de misericórdia interna e exclusão externa, de justiça social e separação religiosa radical que a gente vê em Êxodo 23. Como é que esses conceitos de justiça, de identidade, da relação com o outro, como eles conversam ou até desafiam as nossas perspectivas de hoje em dia?